Fala, pessoas! Tudo bem? Olha aí, ano novo, tudo novo, vacina na área, vamos ficar atento, hein? Bom, retomando, hoje nós vamos falar de dois temas que são muito interessantes e explicam muitas coisas que a gente vê de uma forma, de certa maneira, simplificada, que são as interações gênicas, que são mais relevantes, assim a gente vai discutir mais, e também a pleiotropia. Tá? Bom, quando você fala em interações gênicas, como o próprio nome diz, tá? Você está falando daquelas situações em que a interação de vários genes resultam em um tipo específico de fenótipo. Tá? Ou seja, uma determinada característica é resultante da mistura, da interação entre genes diferentes. Tá? Então, aqui é interessante porque vai fazer com que hajam exemplos de variações em situações que a gente já tinha visto como forma mais simples. Lembra, em geral, quando a gente está começando a aprender genética, ver a primeira lei e tal, não sei o quê, um dos exemplos mais clássicos que usam para a gente é a cor do olho, que tem o olho claro e o olho escuro, que é o azul e o castanho. Ali é só para matar a história, para a gente não ficar falando só de ervilha, certo? Mas a gente sabe que a cor dos olhos não é só azul e castanho. O próprio castanho tem castanho claro, tem castanho escuro, tem mel, que o pessoal fala, tem azul, tem verde. Então todas essas variações no fenótipo da cor do olho, né, da variação da íris, é uma consequência de interações de diferentes genes. Certo isso? Bom, então aqui nessa imagem, o que a gente tem? Ó, exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, variação da plumagem em periquitos australianos. Tá? A variação de crista, ó, de galináceos. O próprio labrador, o cachorro, o labradoido, eu tenho um. Tá? A variação de cor do preto ao caramelo, né, ao mais claro, é um exemplo de interação gênica. Tá? A nossa espécie, a variação da pigmentação, a pessoa de pele branca para a pessoa de pele preta, é outro exemplo de interação gênica. Então, o que as interações gênicas mostram para a gente é que aquela regrinha em que um gene resulta em um fenótipo não existe. Certo? É uma simplificação para a gente ficar mais à vontade em aprender genética. Na realidade, o que a gente tem, principalmente em casos de interações gênicas, é que eu tenho vários genes que vão resultar em um fenótipo. Tá? Então, olha só. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui, tá, é o exemplo da plumagem do periquito australiano, certo? Que é esse periquito comum. Tá? O periquito australiano, aí quando a gente trabalha a interação gênica, a gente tem que entender as variações, as regras, as situações para analisar e entender os contextos. Tá? A plumagem do periquito australiano, ela é determinada por dois genes, que a gente vai chamar de gene A e de gene B. Tá? Bom, olha só, analisando a característica. O gene Azão dominante, né, o alelo dominante azão, ele induz a produção do pigmento amarelo, certo? Amarelo, azão. Tem azão, é amarelo. O alelo recessivo, azinho, condiciona a ausência de pigmento amarelo. No caso aqui, não ter pigmento amarelo, tá, é não produzir, é isso mesmo, não produzir amarelo. Se eu tenho alelo azão-azão ou azão-azinho, eu vou produzir pigmento amarelo. Se eu tenho azinho-azinho, eu não produzo amarelo. Tá? Mas como são dois genes, eu tenho que entender o que está acontecendo no outro gene. O outro gene é o gene B. Se eu tenho o alelo Bzão, eu vou produzir a pigmentação azul. Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho. E o alelo Bzinho, tá? Então se for Bzinho-Bzinho, não produz o pigmento azul, certo isso? Tá? Então perceba, aqui você tem a fabricação de dois pigmentos, ou amarelo ou azul, certo?
e a situação de não produzir o amarelo ou não produzir o azul. Quando você vai para os genótipos, a primeira situação que você tem é que o sujeito pode ser verde. Eita, como que é verde? Se é amarelo e azul. Aí você lembra lá das tuas aulas de arte, que o pigmento verde ele é gerado da mistura do azul com o amarelo. Então, se o sujeito for dominante para o gene A e ele for dominante para o gene B, ele produz amarelo e ele produz azul. Tá? O sujeito, para ser amarelo, tá? Ele tem que ser dominante para o gene amarelo. O sujeito, para ser azul, ele tem que ser dominante para o azul. E o sujeito, para ser branco? Ele não pode ter nem amarelo e nem azul. Então a análise é simples, verificando os genótipos. O sujeito, para ser verde, ele tem que produzir, ó, por produto de mistura, tanto o pigmento azul quanto o pigmento amarelo. Então ele tem que ser dominante para o gene A e dominante para o gene B. Para o sujeito produzir o pigmento amarelo, ele tem que ser dominante para o gene amarelo, mas ele tem que ser recessivo para o gene do azul. E o inverso para o azul. Se o sujeito ele tem uma plumagem azul, ele tem que ter dominante para o gene azul e recessivo para o gene amarelo. Aqui. E a última combinação, que é o indivíduo que é branco. Certo? É branco, não é albino. Tá? Ele não produz nem o pigmento amarelo, recessivo, nem o pigmento azul, recessivo. Certo? Então veja, a forma com que o indivíduo possui a herança, a forma com que esses alelos se manifestam é que vai resultar no fenótipo de determinação da cor do indivíduo. Certo? Você tem sempre que combinar as informações. Um outro exemplo que a gente tem, tá, é o exemplo da crista, né, de galináceos. Tá? As cristas elas podem ser de 4 formas e, de novo, está associada a 2 genes. Aí a gente tem que analisar o contexto, porque cada gene funciona de uma forma diferente. Lá na plumagem dos periquitos australianos era de uma forma, aqui vai ser de outra forma. Vamos lá. Se o indivíduo tem o alelo dominante do gene R, ele vai ter a crista que a gente chama de crista rosa. Tá? Se o indivíduo tem o alelo dominante para o gene E, ele vai ter a que a gente chama de crista ervilha, certo? Aí vamos lá. Se o cara tem os 2 genes dominantes, dominante para o gene R e dominante para o gene E, ele vai ter a crista chamada de crista nós, que é essa aqui. E se o indivíduo tiver os 2 genes R e E recessivos, ele vai ter a outra forma de crista. Pessoal, é só analisar a situação com as informações que são dadas. Tá? Então, o indivíduo crista nós é o primeiro fenótipo. O genótipo é o que está escrito aqui. Ó. Duplo dominante. Dominante para o gene R, da crista rosa, dominante para o gene E, da crista ervilha. Está aqui. A segunda situação é o sujeito que é da crista ervilha. A crista ervilha está associada ao gene E. Tá? Então, o indivíduo ele tem que ser dominante para o gene da crista ervilha, E, mas ele tem que ser recessivo para o gene R. Então, tá lá a outra situação. Rzinho, Rzinho, Ezão, traço. O terceiro fenótipo é o fenótipo da crista rosa. Você vê, ela é mais inchada, mais alargada. Tá? Então, o indivíduo ele tem que ter o alelo dominante para o gene R, certo? Mas ele tem que ser recessivo para a crista ervilha. Então, ele vai ser Rzão, traço, Ezinho, Ezinho. E a última situação é o indivíduo que tem a crista simples, que é a crista mais punk lá, um negócio mais estiloso e tudo. Tá? A crista simples, que de simples só tem o nome, olha, ficou até um predador aqui. É aquela em que o indivíduo é duplo recessivo. Recessivo para o gene R e recessivo para o gene E. Então veja, para cada situação você vai ter um contexto diferente. Tá?
Na situação dos periquitos, a plumagem era num estilo de interação entre os genes A e B, enquanto que aqui a interação entre os genes R e E funciona de uma forma um pouco diferente. Além da interação gênica simples, dos exemplos que a gente viu, uma outra forma que a gente tem é a chamada interação gênica através do tipo de herança poligênica, herança quantitativa. Como o próprio nome diz, quantidade. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Tá? Aqui a gente tem 3 exemplos principais. A cor dos olhos é um exemplo de herança quantitativa. Tá? Quanto mais pigmentação produzida, mais escuro vai ser a cor do olho do sujeito. No nosso caso, a estatura, a altura das pessoas, ela também é uma forma de herança quantitativa. Quanto mais determinado tipo de alelo, mais alta a pessoa. Quanto menos determinado tipo de alelo, menor a altura da pessoa. E o último exemplo, que é o que a gente vai discutir mais, é a herança relacionada à pigmentação da cor da pele. Quanto mais alelo de um tipo, mais eu produzo pigmento, mais escura é a minha pele. E por outro lado, quanto menos alelo de pigmentação, menos pigmento eu tenho, então eu vou ser mais claro a pele. Tá? O que a gente vê aqui é que, em geral, igual aqui, essa imagem eu botei de propósito, aqui foi só as variações, mas essa curva, isso gera uma curva, uma distribuição em que você tem um aspecto em que a porção mais intermediária é aquela que você tende a apresentar quantidades maiores, que seriam os indivíduos heterozigotos para todos os genes. Enquanto que os indivíduos puros, homozigotos, eles estariam em menores proporções, espalhados na periferia, na análise de quantidade. Igual aqui, indivíduos de altura mediana, você tem uma proporção maior, enquanto indivíduos muito mais altos e muito mais baixos estão nas extremidades. Bom, então no nosso caso, o exemplo de herança quantitativa mais famoso é aquele que está relacionado à produção de pigmento melanina, através dos melanócitos. Os melanócitos são células que a gente possui no nosso tegumento, na nossa pele, e essas células elas produzem pigmento melanina, que é um pigmento bloqueador, protetor, ante radiação ultravioleta, e ele é resultante da interação de 2 genes, que a gente vai chamar aqui de gene A e gene B. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Funciona de uma maneira muito simples e direta. Os alelos dominantes para os genes A e B, Azão e Bzão, eles são classificados como alelos aditivos. Isso significa o quê? Quanto mais alelo dominante eu tiver, mais eu vou produzir melanina. Então, se são 2 genes, tecnicamente, Azão, Azão, Bzão, Bzão, eu vou produzir o máximo de melanina possível na pele do indivíduo e eu vou ter a pele mais escura, que significa que eu tenho mais melanina e, consequentemente, mais proteção contra a radiação ultravioleta. Por outro lado, os alelos recessivos, Azinho e Bzinho, são chamados de alelos não aditivos. São aqueles que não produzem o pigmento melanina. Tá? Ou seja, quanto mais alelo recessivo eu tiver, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu não vou produzir melanina. E, consequentemente, o indivíduo vai ter a pigmentação mais clara possível, certo? Não confunda branco com albino, certo? Tá? O albino ele tem um sistema de bloqueio completo que não produz pigmentação nenhuma, tá? Não esqueça, a nossa pele, com exceção do sujeito albino, tem outros pigmentos, certo? Que não só a melanina, embora a melanina ela seja mais importante. Então, os fenótipos que a gente vai ter são os seguintes: o indivíduo que tem a pele branca e o indivíduo que tem a pele preta. São os 2 extremos, certo? Tá? Como a melanina ela é um pigmento associado ao marrom, a gente tem as variações que são o marrom escuro, o marrom médio e o marrom claro, certo? Por alguma razão, alguém traduziu chamando de mulato, certo? Tá? Mas é um tom de marrom. Lembra quando a gente tem computador e tudo mais, a gente tem a escala de cinza. No nosso caso, a nossa pele ela tem uma escala de marrom,
certo? Porque está associada à característica do pigmento, tá? Então, quanto menos melanina, mais claro. Quanto mais melanina, mais escuro, tá? Então, como que a gente vai ter isso? O indivíduo que tem a pele preta, tá? É aquele que ele tem os 4 aditivos, certo? Quais são os aditivos? São os dominantes. Então, o genótipo tem que ser azão, azão, Bzão e Bzão, certo? Por outro lado, o indivíduo que é chamado de mulato escuro é aquele que só tem 3 aditivos. 3 em quanto? 3 em 4. Então, ele vai estar aqui, ó, um tom abaixo na produção de melanina. Então, aqui é como se fosse 100%, enquanto que aqui vai ser 75%, porque é um quarto a menos. Então, você vai ter que o indivíduo mulato escuro ele tem que ter 3 dominantes e 1 recessivo. Logo, ele pode ser azão, azão, Bzão, Bzinho, ou ele pode ser azão, azinho, Bzão, Bzão, certo? 3 dominantes e 1 recessivo. O indivíduo mulato médio, que é o intermediário, tá? Aqui, ó, ele vai ser um indivíduo que vai ter 2 dominantes aditivos e 2 recessivos, certo? Então você vai ter indivíduo com genótipos variados. Tem que ter 2 dominantes e 2 recessivos. Então ele pode ser azão, azão, Bzinho, Bzinho, ou ele pode ser azinho, azinho, Bzão, Bzinho, Bzão, ou ele pode ser Bzão, Bzinho, desculpa, azão, azinho, Bzão, Bzinho, certo? 2 dominantes, 2 recessivos, tá? O indivíduo que a gente vai chamar de mulato claro vai ser aquele indivíduo que vai apresentar um alelo dominante, um aditivo e 3 recessivos. Então ele vai ser azão, azinho, Bzinho, Bzinho, ou ele vai ser azinho, azinho, Bzão, Bzinho. 3 recessivos para um dominante. E o último sujeito que você tem vai ser um indivíduo que não possui alelos aditivos, logo não produz melanina. Logo o indivíduo só tem alelos recessivos no seu genótipo. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Tá? Então isso esclarece para a gente o que é uma herança quantitativa. Tá? A quantidade de proteína produzida, que no caso aqui é a melanina, ela é resultante da quantidade, no nosso exemplo, de alelos dominantes. Bom, um outro tipo de herança por interação gênica que a gente tem é a herança do tipo epistasia. Então, olha só, a gente viu já exemplos de herança de interação simples, tá? Em que um gene interage com o outro e isso resulta no formato de cristas diferentes ou em colorações diferentes. Lembra, no caso do periquito, o periquito verde é muito clara a interação. Por quê? Porque eu tenho produção do pigmento azul que se mistura com o pigmento amarelo, então gera o verde. Tá? Na herança quantitativa que a gente viu agorinha, quanto mais alelos dominantes, mais eu vou ter produção de pigmento, então mais protegido, mais escura a pele. Quando a gente fala em epistasia, a epistasia ela tem uma situação em que eu tenho um gene que determina lá a característica e eu tenho um outro gene, que é o chamado gene epistático, que é o gene que bloqueia, que inibe um outro gene, certo? Então, na epistasia, eu vou ter sempre pelo menos 2 genes. Um gene que é o chamado gene epistático, que é o gene inibidor, e o outro gene que não tem nada a ver com a história, que é o gene hipostático, que é o gene que pode sofrer a inibição do gene epistático. Tá? Então vamos entender aqui. Ó. O labrador, o cachorro, né? A raça canadense, tá? A determinação da cor do pelo do labrador é determinada por um gene. Naturalmente, é o gene B. Tá? Naturalmente, o labrador ele tende a ser preto ou marrom. Igual você vê aqui nessa imagem. Ó. Os dois da ponta são pretos e eu tenho esse aqui que é o marrom. Tá? O indivíduo que é preto é aquele que tem um alelo dominante no gene B. Tá? O indivíduo que é marrom é o indivíduo recessivo para o gene B. Bzinho, Bzinho. Tá? Tá aí.
Ou seja, o labrador seria preto ou seria marrom. Só que a pigmentação da cor do labrador ela sofre influência de um gene epistático, de um gene inibidor. Tá? E qual é? Esse gene inibidor, EZão, tá? Ele é, ó, se eu tenho um alelo dominante, EZão, significa que o pigmento produzido pelo gene B é depositado. Então, se eu tiver que o gene E é dominante, significa que a produção do preto ou marrom é depositada, é exposta na pele do indivíduo e ele vai ter a cor preta ou marrom. Contudo, se o gene E for recessivo, Ezinho, Ezinho, isso impede o depósito do pigmento marrom e do pigmento preto. Logo, o labrador vai ser caramelo, dourado, claro, certo? Então, perceba, naturalmente o animal ou é preto ou é marrom. Só que se o gene inibidor tiver ativado, nesse caso aqui, ele é ativado na forma recessiva, o indivíduo não vai ser nem marrom nem preto, ele vai ser dourado. Então, olha só, para o indivíduo ser preto, marrom ou dourado, o caramelo. O indivíduo preto, ele tem que ter o alelo dominante para o gene B e o depósito do pigmento no gene E. Então tem que ser dominante para B e dominante para E. Tá lá bonitinho. Para o indivíduo ser marrom, eu tenho que ter o pigmento marrom, recessivo para B, Bzinho, Bzinho, e tenho que ter o depósito do pigmento marrom, dominante para o gene E. Tá? E agora? Para o indivíduo ser dourado, caramelo aqui, ó, não importa o gene B, pode ser qualquer coisa, Bzão, 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 Bzinho, 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 o que for. Porque se for Ezinho, Ezinho, não tem depósito de pigmento. Logo, sem pigmento, ele vai ser dourado. Então perceba, o gene epistático aqui, o gene E, ele mandou o gene B se danar. Não importa se você está produzindo pigmento, marrom, se é preto, se é o que for, não vai depositar, porque a minha ativação é recessiva. Tá? O outro exemplo que a gente tem é a pelagem de galinha, a galinha branca ou a galinha colorida, certo? Também por um gene inibidor, um gene epistático. Tá? Então aqui é mais simples, ou a galinha colorida ou a galinha branca. Então olha só. Dois genes. Então, olha, alelo dominante Czão de color determina a pelagem colorida da galinha. Galinha colorida, certo isso? O alelo recessivo Czinho determina a ausência do colorido, então o indivíduo vai ser branco, certo? Então, Czão, 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 Czinho, colorido. Czinho, Czinho, branco. Só que o gene C ele também é influenciado por um gene epistático, que a gente vai chamar de gene I. Tá? Bom, se o alelo for dominante, Izão, eu tenho uma inibição do colorido, certo? Ou seja, o que inibe agora é dominante, essa epistasia é dominante. Tá? Enquanto que o alelo recessivo, Izinho, não inibe o colorido. Então vamos lá. Para a galinha ser colorida, igual a gente tem que ter aqui, ó, na imagem, eu tenho que, para o gene C, eu tenho que ser dominante. E para o gene I, eu tenho que ser recessivo, porque Izinho, Izinho não inibe o colorido. Tá? Para o indivíduo ser branco, ó, bonitão aqui, ó, tá? Eu tenho uma situação que tem mais variações. Então, olha só. Para o indivíduo ser colorido, eu tenho que ser dominante para o gene C e recessivo para o gene I. Eu não inibo o colorido e permito a expressão do gene Czão. Para o indivíduo ser branco, ele pode ser Czinho, Czinho, qualquer coisa aqui embaixo para o gene I, ou se ele for Izão,
não importa em cima, tá? Então perceba. Ah, mas o gene C é colorido. Tá, mas o gene I inibe o colorido. Então ele vai ser branca. Ah, o indivíduo é Czinho, Czinho. Então ele já vai determinar a cor branca. Então, tanto faz o gene epistático inibitório. Certo? Então perceba, cada herança ela tem uma forma de interação diferente. Tá? E por último aqui, só para a gente discutir, é o exemplo da pleiotropia. A pleiotropia ela é o contrário da interação gênica. Por quê? Porque na interação gênica, o que a gente vê? No caso a gente só viu de dois casos, de dois genes. Dois genes, mas às vezes 3 genes, 4 genes, resultando na manifestação de um fenótipo. Então, a crista da galinha, 2 genes. A cor da plumagem do periquito, 2 genes. Agora há pouco, a determinação da tom da pele humana, 2 genes. Então perceba, mais de um gene na mesma característica. Na pleiotropia é ao contrário. É quando um gene só, ele pode provocar vários fenótipos diferentes, influenciar vários fenótipos, certo? Então, a pleiotropia ela tende a ser mais complexa porque quando você vai ter a situação de um único gene em que ele vai condicionar informações diferentes, tá? Vai resultar em 1, 2, 3, 4 fenótipos a partir de uma mesma coisa. Tá? Então aqui a gente fica só nos exemplos e na discussão. Tá? Então, por exemplo, alguns exemplos. A pleiotropia ela é importante porque ela nos dá muitas informações sobre determinadas doenças importantes, algumas doenças que são verificadas inclusive lá no início da vida na realização do teste do pezinho. Tá? Então olha só, esse exemplo aqui, a imagem aqui ela mostra pra gente assim, o gene 1 vermelho, ele influencia o fenótipo P1 e P2. Tá? O gene 2, um gene só, influencia o fenótipo P2 e P3. Então aqui é uma imagem para mostrar que um gene pode influenciar mais do que uma coisa. Tá? Então, um exemplo comum para a gente é a anemia falciforme. Você deve lembrar lá que a anemia falciforme é aquela que é resultante da formação de uma hemoglobina alterada nas hemácias, e isso contribui para uma formação de uma célula em formato de foice. Então isso compromete o transporte de oxigênio, isso aumenta o risco de comprometimentos vasculares. Então o risco de vida ao sujeito é muito grande e em muitos casos leva à morte. Certo? Bom, mas vamos ver um outro exemplo aqui nessa imagem central aqui. Tá? Existe uma situação em que em gatos a manifestação de um determinado genótipo resulta em alteração da pigmentação do olho e surdez em gatos. Então, quando você tem um gato que ele tem um olho amarelo e o outro olho azul, o lado em que o olho do animal for azul, ele é surdo. Então perceba, ele não é surdo dos dois ouvidos, mas ele vai ser surdo do lado do olho em que você tiver o olho azul. Tá? Então perceba, eu tenho um gene que resulta em uma alteração no fenótipo da cor do olho e no fenótipo da audição do animal. Então, 2 alterações resultantes da ativação de um único gene. Tá bom? Essas são algumas das características da pleiotropia, que está principalmente associado ao conhecimento de doenças, de síndromes, de conjuntos de comorbidades, seja em humanos ou em outros animais. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Então,
é importante entender que a complexidade da genética é mais do que a característica de que um gene resulta em um fenótipo. As interações gênicas e a pleiotropia estão aí para mostrar exatamente o contrário, certo? Às vezes a resposta mais simples ela é resultado de uma visão ainda muito superficial. A gente tem que estudar um pouco mais fundo para entender um pouco melhor as coisas, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço.